Olá, amiguinhos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Sandro de Química e essa é uma aula de eletroquímica. Para você que vai, por exemplo, fazer o Enem, para você que vai utilizá-la de alguma forma na sua graduação em Química, eu acho que ela consegue fazer bem essa transição, principalmente essa primeira aula, né? Essa é uma aula que envolve a parte que estuda a espontaneidade das reações em eletroquímica, né? Espontaneidade de uma reação é algo que é importante aqui, porque a diferença entre os dois tipos de células eletroquímicas, as células galvânicas, também chamadas de pilhas, e as células eletrolíticas, que são chamadas de eletrólise, é exatamente no fato de que uma tem transformação espontânea e outra tem transformação não espontânea. E aí é importante que a gente entenda isso, e isso tem uma relação termodinâmica chamada energia livre de Gibbs. A energia de Gibbs é um aspecto termodinâmico que a gente não costuma apresentar no ensino médio para o aluno do ensino médio. A gente normalmente vê a energia de Gibbs numa graduação em Química, já nos cursos de Físico-Química até, tá? Mas eu penso que aqui tem uma fórmula que eu acredito que vai ser útil, porque essa fórmula que está aqui no quadro para introduzir o tópico é a fórmula de ΔG, relacionada a uma coisa chamada de trabalho elétrico, que a gente costuma representar por uma letra W, tá? O trabalho elétrico é o trabalho que eu tenho que realizar para impulsionar uma carga de um ponto A para um ponto B. E quando isso acontece, se eu tiver uma carga de 1 Coulomb e tiver que levá-lo de um ponto A para um ponto B numa diferença de potencial de 1 volt, isso, via de regra, libera uma energia de 1 joule. E então, já que tem energia envolvida, né, 1 joule, por exemplo, 1 volt, na verdade, é 1 joule por Coulomb, isso tem a ver com a energia envolvida nas transformações eletroquímicas. Então, é importante a gente ter essa dimensão inicial, porque quando a gente escreve 1 volt, a gente precisa estar lembrando que isso está relacionado com uma quantidade de energia. A energia que foi desenvolvida para realizar o trabalho elétrico. Isso é fundamental na introdução desse tópico, tá? Essa fórmula aqui é uma fórmula que tem utilidade para nós da seguinte maneira. Nela, a gente vê aqui algumas relações, né? Isso aqui é o trabalho elétrico, a energia livre de Gibbs. Esse N é o número de mols de elétrons. Em eletroquímica, é comum escrevermos semi-reações assim, ó. Cobre 2+, aquoso, mais 2 elétrons, dando cobre sólido. E esse 2 aqui seria esse N aqui. Como essa semi-reação está escrita e a gente pode ler ela de duas maneiras, de forma unitária ou de forma molar, se eu ler isso aqui como 2 elétrons, então isso aqui seria a carga de 2 elétrons. Mas esse F que está aqui, ele é uma espécie de constante de correção, vamos chamar assim, que ele é obtido pegando exatamente o valor da carga do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, e multiplicando pela constante de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23. Quando esse produto é feito, né, a gente vai encontrar esse valor de F. É uma constante, 96.500 coulombs. É a carga de 1 mol de elétrons. Essa fórmula tem um sinal de menos porque a carga do elétron é negativa. Então, como a carga do elétron é negativa, a gente tem um sinal de menos associado a essa fórmula. E isso aqui, esse é o ponto importante para a aula de eletroquímica, é a diferença de potencial elétrico da célula eletroquímica, ΔE. Ou ΔΕ, eu vou chamar de ΔE continuamente. É a diferença de potencial que a física assim chamaria. Então, por exemplo, se em física a fórmula seria trabalho é igual a carga vezes a diferença de potencial, onde vocês estão vendo essa simbologia, isso corresponde à carga. E esse ΔE é o correspondente físico à diferença de potencial. Bom, eu gosto de apresentar essa fórmula na introdução porque a partir dela, a partir da simbologia que nós vamos desenvolver, a gente vai começar a interpretar bem quando é que uma transformação de oxirredução em eletroquímica é espontânea ou não espontânea. Porque, como eu disse, isso faz a diferença entre uma pilha e uma eletrólise, por exemplo. Entre uma reação em que eu coloco eletrodos, elementos galvânicos em contato, se ela vai reagir ou se ela não vai reagir. É fundamental essa informação inicial, tá? Então, não é uma fórmula que você vai usar, por exemplo, para fazer o Enem. Essa fórmula não vai aparecer no seu Enem, mas é uma fórmula que vai me ser útil para fazer, por exemplo, o seguinte agora. Observe, eu vou apagar novamente, mas vou reescrevê-la, porque eu quero os resultados dela. Em termodinâmica,
Dizemos que uma transformação é espontânea quando ela tem energia livre, olha que coisa interessante, por isso que o nome é energia livre de Gibbs, para que essa energia realize trabalho. Ou seja, para que eu possa, por exemplo, transportar uma carga elétrica de um ponto A para um ponto B. E aí, como essa fórmula aqui, ΔG, igual a menos NF ΔE, como essa fórmula aqui, ela traz um número que é positivo, número de elétrons, um número que é positivo, constante de Faraday. Essa constante, apenas a título de elucidação, é um valor aproximado que corresponde a 96.500 coulombs. É importante que você perceba o seguinte, numa transformação espontânea, transformações que liberam energia, elas têm energia acompanhada de um sinal negativo. Então, uma transformação espontânea tem um ΔG negativo, libera energia. Mas observe o seguinte, eu quero interpretar toda essa aula baseado nessa simbologia, e não nessa. Então, como consequência, para a transformação ser espontânea, ou seja, para essa conta ficar negativa, esse ΔE tem que ser positivo. Quando isso aqui está combinado, você tem uma reação espontânea. Pilhas são reações em que eu tenho que ter o potencial positivo. O contrário é quando a transformação precisa de energia para que aconteça a transformação química. Eu tenho que dar energia para que a transformação aconteça, certo? Eu tenho que realizar um trabalho sobre o sistema. E aí, nesse caso, o ΔG é positivo. Só que observe essa relação. Se esse número tem que ficar positivo, como aqui já tem um sinal de menos, e esse número N é positivo, N é o número de elétrons, F é uma constante positiva, para que essa conta dê positiva, esse número tem que ser negativo. Porque menos daqui com menos daqui vai dar um ΔE negativo. Quando a combinação de sinais for essa, ou seja, se o ΔE for negativo, a transformação será chamada de não espontânea. Gente, acreditem, isso é muito importante, porque a partir de agora, a gente pode raciocinar em função desses sinais aqui. ΔE positivo, transformação espontânea, ΔE negativo, transformação não espontânea. E a gente vai deixar de abordar o ΔG, que eu usei aqui só na introdução desse tópico, certo? Então, passando para adiante, a gente vai, a partir de agora, centralizar a nossa atenção nessa simbologia que está aqui, no potencial eletroquímico, tá? É o potencial eletroquímico que vai estar relacionado com a espontaneidade. Então, a partir de agora, aprender a ler isso é fundamental. E aqui, a simbologia da química é muito importante, tá? Qual é a simbologia que nós precisamos dominar? Primeiro, em eletroquímica, a gente precisa dominar os conceitos de oxidação e redução. Oxidação, que é a perda do elétron, de elétrons, vai ser genericamente representada assim. Imagine aqui um elemento M qualquer, de uma carga mais X, e esse elemento M, sólido, um metal, né, perde elétrons. Então, eu vou ter uma carga mais X, isso vai acontecer em meio aquoso, e aqui eu vou ter a carga que tiver aqui, nós representaremos dessa forma. Essa simbologia representa uma oxidação. Por exemplo, né, se você estiver diante de uma transformação como essa, ferro sólido, metal ferro, e ele estiver transformando-se em ferro mais 2, aquoso, e isso liberar 2 elétrons, você está olhando para uma oxidação. Por exemplo, mais uma vez, se você tivesse aqui a prata metálica sólida, isso transformando-se no metal prata, aquoso, e aqui liberando 1 elétron, você está olhando para uma oxidação. Baseado no que eu acabei de dizer, e o propósito dessa primeira aula é ensiná-los a olhar para essas informações e identificar se essa transformação tende a ser espontânea ou não espontânea. Do jeito que ela está escrita, as transformações são oxidações. Se associadas a elas eu tiver o valor do potencial eletroquímico, os potenciais eletroquímicos que eu vou escrever aqui seriam chamados potencial de oxidação. O do ferro é mais 0,44
E o da prata é de menos 0,8. Olha que interessante. Isso aqui é importante, ó. Esse potencial ser positivo, lembre-se, é uma transformação espontânea. Esse potencial ser positivo está comunicando para você e para mim que o ferro tem tendência de se oxidar. Esse potencial ser negativo está nos indicando que a prata tem tendência de se reduzir. Por quê? Porque como o potencial dele é negativo, a prata não tem tendência de oxidar. O metal prata não tem tendência espontânea de sofrer oxidação. E aí, vocês perceberam que eu acabei de usar a palavra reduzir para dizer o oposto. Só que quem se reduz não é o metal, é o íon quem sofre redução. Então aqui, mais uma vez, o domínio da simbologia, né? A semi-reação oposta, que seria assim, M mais X aquoso, então aqui eu tenho um íon, recebendo X elétrons, transformando-se no elemento M, veja que essa reação é o oposto dessa, essa transformação é uma redução. E aí, nesse caso, né, se a transformação que eu representei em cima são oxidações, se eu inverter essas semi-reações, né, elas vão se transformar em reduções. É importante vocês dominarem isso que eu vou falar agora. Quem se oxida é o metal, mas quem se reduz, vou escrever as equações invertidas. Ferro mais 2, aquoso, é um íon dissolvido em água, mais 2 elétrons, transformando-se em ferro sólido. Isso aqui, ó, o potencial não estava positivo, esse potencial agora vai ser chamado potencial de redução, e ele vai ser menos 0,44 volts. Note que o da prata, quando eu inverter essa semi-reação, ou seja, Ag+, aquoso, recebendo o elétron, isso vai formar o metal prata, e esse potencial que era menos 0,8, ele vai ser agora o potencial de redução, e esse valor vai ser agora mais 0,8 volts. Como é que a gente interpreta isso? Mais uma vez. Na de cima, o metal ferro tem tendência de oxidar, mas o metal prata não tem tendência de oxidar. Na de baixo, o íon ferro não tem tendência de se reduzir, potencial negativo, mas o íon prata tem tendência de sofrer redução. Quando eu estou usando a palavra tem tendência, é importante que a gente entenda que não existe só o fenômeno da oxidação sem a redução. A oxidação precisa da redução e vice-versa. Então, na verdade, em eletroquímica, nós combinamos essas equações. A gente primeiro aprende a ler elas separadamente, mas para tomar decisões elas precisam estar combinadas. Uma oxidação é acompanhada de uma redução. Então, por exemplo, ainda tomando ferro e a prata como referência aqui nessa aulinha. Olha, lembre-se, isso aqui são oxidações, isso aqui são reduções, tá? Eu vou apagar, mas eu vou escrever agora as duas equações de redução, porque o potencial padrão que a IUPAC usa, né? A IUPAC é o órgão normativo da química, é o potencial de redução, tá? É esse potencial aqui que normalmente é adotado para você, quando pega uma questão qualquer para interpretar. Então, olha só, o que acontece aqui é o seguinte, se você tem uma reação de oxirredução, você precisa ter a oxidação de um e a redução do outro, tá? Então, vamos voltar novamente para o nosso casinho aqui. Se eu tivesse, por exemplo, aqui, ferro 2, esse é o íon ferro, mais 2 elétrons, dando ferro sólido. Isso tem um potencial de menos 0,44 volts. O que é que isso aqui significa? Essa transformação, conforme você está lendo, não tem tendência de acontecer. Note que se eu tiver agora a prata, aquoso, mais um elétron, transformando-se no metal prata, o que é que vai acontecer? Ó, eu vou ter mais 0,8 volts. Do jeito que isso aqui está escrito, isso ainda não é uma oxirredução. Para isso virar uma oxidação e redução, eu tenho que ter alguém oxidando e alguém reduzindo. Prestem atenção que eu vou fazer essa equação duas vezes para que a gente entenda como se interpreta isso. Olha só.
Se eu mantiver essa semi-reação e inverter essa, se eu mantiver essa e inverter essa, eu vou gerar uma transformação que não será espontânea. Não será espontânea. Observem comigo, ó. Eu vou repetir a equação do ferro do jeito que está. Ferro 2, aquoso, mais 2 elétrons, dando ferro sólido. Isso tem um potencial de menos 0,44 volts. E vou inverter a da prata. Olha o que acontece quando eu inverto a da prata. Prata dando o metal prata, virando o íon prata, mais o elétron. Quando eu inverter, esse valor vai ser menos 0,8. Essas duas semi-reações combinadas, uma é oxidação, uma é redução, mas quando eu combino esses dois potenciais, o potencial final vai dar negativo. E o que é que significa um potencial final negativo? Significa que a combinação dessas duas semi-reações aqui não gera uma reação espontânea. Então vamos lá, eu vou combinar as equações somando-as. Em eletroquímica, algumas coisas são importantes, né? Na eletroquímica, os potenciais eles não são dados por mol, né? Eles são dados em joule por coulomb. Então, quando você vai equilibrar equações em eletroquímica, que você precisar ajustar os elétrons, você vai precisar multiplicar a equação, mas o potencial eletroquímico não é multiplicado. Então, por que eu preciso ajustar os elétrons? Porque é um fundamento da oxirredução que o total de elétrons perdidos de uma reação seja igual ao de elétrons recebidos. Se você observar, essa reação está recebendo 2 elétrons, mas essa só está perdendo 1. Não está igual aos elétrons. Então, para que fique igual, você multiplica essa equação toda por 2. Mas observe, esse potencial não multiplica. O que é que eu vou escrever aqui embaixo? Eu vou escrever uma reação que não acontece espontaneamente. Eu fiz isso intencionalmente. Eu quis combinar esses potenciais dessa forma para que vocês vejam que o potencial final vai dar negativo. Então, observe comigo. Ó. Qual é a equação que fica? 2Ag sólido mais Fe 2 mais aquoso, dando 2Ag aquoso mais 2Fe sólido. Quando eu combino esses dois números, ΔE dessa equação toda, o delta, a diferença de potencial, vai ser menos 4 aqui, 8 e 4, 12, 1,24 volts negativo. Se esse potencial aqui foi negativo, essa transformação não acontece espontaneamente. Entendam uma coisa, por favor. Não acontecer espontaneamente não quer dizer que não possa acontecer. Ela pode acontecer se eu der energia adicional, forçar a reação a acontecer. Certo? Mas do jeito que está aqui, se eu colocar o metal prata em contato com o íon ferro, a reação não acontece. Não espontaneamente. Então sabe o que isso aqui significa? Imagine que eu tivesse um recipiente de prata, metal prata, e aqui dentro eu colocasse o íon ferro, eu podia guardar uma solução que tem íons ferro no recipiente de prata e não vai ter nada. Não vai reagir. Porque a prata não vai oxidar espontaneamente, nem o ferro vai reduzir espontaneamente. Combinado? Então, se a combinação dos potenciais der um potencial final negativo, a reação não ocorre espontaneamente. Agora, olha só que interessante. Eu montei essas equações porque do jeito que estava aqui, eu repeti essa equação, inverti essa, eu queria que desse negativo, foi intencional meu. Mas agora eu vou fazer o contrário. Eu agora vou fazer com que a combinação das duas semi-reações dê um potencial positivo. E se o potencial for positivo, aí nós vamos ter uma reação que acontece espontaneamente. E a conclusão disso é a seguinte, ó, vou inverter agora aqui, eu vou apagar. Observem que ferro reduziu, prata botei oxidando, a reação não acontece espontaneamente. Mas olha agora o que eu vou fazer. Agora, com esses mesmos valores, eu vou fazer uma outra combinação. Só tem duas possibilidades. A outra combinação é a seguinte. Eu vou inverter a semi-reação do ferro. Porque, veja, eu sei que o ferro invertido aqui vai ficar positivo. E o ferro com sinal positivo, o potencial sendo positivo, ele tem tendência de oxidar.
Então, o que vai acontecer é o seguinte, quando eu inverter a primeira equação, ferro sólido, transformando-se no íon ferro, ferro 2+, ou mais 2, tanto faz a ordem aqui, aquoso, mais 2 elétrons, esse potencial vira mais 0,44 volts. Notem que agora eu já tenho uma oxidação. Essa semi-reação aqui é uma redução, então eu vou repeti-la. Ag mais aquoso mais um elétron, dando Ag prata, né? A prata aqui, ó. Esse valor sólida vai ser igual a mais 0,80 volts. Observe que quando eu combinar as duas semi-reações, mais uma vez eu tenho que equilibrar os elétrons. O balanceamento na oxirredução é baseado nos elétrons, tá? Não esqueçam isso. Então eu vou multiplicar essa equação aqui por 2. Quando eu multiplicar por 2, 2 elétrons aqui vai cancelar com 2 elétrons aqui. A minha equação vai ficar ferro sólido mais 2Ag mais aquoso, dando ferro 2+ aquoso mais 2Ag sólido. Agora veja, o ferro está oxidando e o íon prata está reduzindo. Quando eu combinar os dois valores, ΔE vai ser mais 1,24 volts. Agora, essa transformação aqui é uma transformação que acontece espontaneamente. Sabe o que é que significa isso? Significa que se eu tivesse um recipiente de ferro, um frasco, um recipiente, né? Uma lata de ferro, de aço, por exemplo. O aço é quase 100% ferro. E colocasse aqui dentro o íon prata, aquoso, né? Uma solução de nitrato de prata, por exemplo. Eu não posso guardar essa solução aqui dentro. Por que eu não posso guardar essa solução ali dentro? Porque quando a prata entra em contato com o ferro aqui é o metal, né? Isso vai reagir. E como isso vai reagir, com o passar do tempo, aqui dentro vai começar a ter íons ferro e na superfície dessa placa vai começar a se formar prata metálica. Ou seja, a solução vai ficar contaminada, eu não poderia armazenar a solução. Resumindo, eu penso que essa é a parte principal dessa aula introdutória, né? Você aprender a ler os potenciais eletroquímicos. Você tem potenciais de oxidação e de redução. Eles, observados individualmente, não comunicam muita coisa, mas já comunicam a tendência que uma espécie tem de oxidar ou reduzir. Quando você os combina, se a combinação do potencial de oxidação de um com de redução de outro der um potencial final negativo, a transformação não é espontânea. Se a combinação desses potenciais der positiva, a transformação é espontânea, certo? Vamos consolidar aqui com mais um casinho, rápido? Suponha, por exemplo, coisas que são comuns serem perguntadas na eletroquímica, né? Suponha, né? Caso clássico da eletroquímica. Eu tenho aqui o ferro, de novo, né? Eu vou fazer o potencial dele reduzindo, porque o padrão é o potencial de redução. Ferro reduzindo, dando ferro sólido. Metal ferro sólido. O potencial dele de redução é menos 0,44 volts. Vamos combinar ele com zinco, clássico. Zinco 2, aquoso, mais 2 elétrons. Isso vai dar o zinco sólido. O potencial disso aqui vai dar igual a menos 0,76 volts. Vamos olhar para esses dois metais. Essas duas espécies, né? O metal está aqui, aqui está o íon. Nenhum desses dois íons tem tendência de se reduzir, porque são negativos. Mas tente observar sem eu precisar escrever de novo. Se eu inverter essa equação, isso aqui fica positivo. Se eu inverter essa equação, isso aqui fica positivo. Significa o quê? Significa que se eu tivesse ferro transformando-se no íon ferro, mais 2 elétrons, aqui sólido, é bom, é chato escrever isso, mas é bom escrever, tá, gente? Para consolidar. Aquoso, esse potencial aqui seria mais 0,44 volts. Zinco agora, zinco sólido, transformando-se em zinco 2+, aquoso, mais 2 elétrons, potencial de mais 0,76 volts.
Veja, agora, qual desses dois metais tem tendência de se oxidar? Os dois têm tendência de se oxidar, mas o zinco se oxida mais fácil que o ferro. Isso é importante, porque é baseado nesse princípio que se escolhe o que é um metal de sacrifício, ou o que é um ânodo de sacrifício. Esse cara, por se oxidar mais fácil que o ferro, pode ser usado para revestir o ferro e proteger o ferro da corrosão. E ao se oxidar, ele se oxida se sacrificando no lugar do metal que eu quero proteger. Olha que eu tenho os potenciais de redução, mas como a minha decisão era baseada no potencial de oxidação, eu inverti as equações e interpretei o potencial. Ok, queridos? Então, essa é a aula número 1, a aula de aprender a interpretar os potenciais eletroquímicos. Observem, vejam, revejam essa aula, consolidem isso, porque com isso consolidado, pilha vai ser um conteúdo bem mais rápido, a pilha é muito cheia de técnicas, de dicas, né? E a eletrólise é um conceito um pouco mais elaborado, a gente precisa um pouco mais de conhecimento da eletroquímica, tá bom? Obrigado por acompanhar essa aula. Eu queria pedir que vocês dessem um like nesse vídeo, né, para fortalecer o vídeo e o canal começar a circular pela internet. E, ao mesmo tempo, pedir para que vocês compartilhem com seus amigos, tá? Um abraço a todos e até a próxima aula.